Agora aqui, ó. O que acontece na cabeça de um homem que passou a vida inteira engolindo o que sente? Isso some ou só muda de lugar? Quer responder? Fica à vontade, mano. Pode falar, depois eu falo. Todas as emoções, pensa assim, ó, as emoções, elas são fisiológicas, né? O que significa fisiológica? Ela nasce no corpo, se manifesta no corpo. Então, da mesma forma que você sente fome e a fome está avisando que você precisa comer, ou que você boceja, sinalizando que você está precisando descansar, isso é fisiológico, né? Tudo que o corpo comunica é uma necessidade que precisa ser ouvida. As emoções é do mesmo campo. Então, eu tenho ali uma raiva, uma tristeza, tá sinalizando alguma coisa. Se eu não olho para aquilo, isso não passa. E aí, como as emoções elas precisam ser vistas e ouvidas, se ela não for ouvida, por exemplo, através de uma fala, de uma terapia, ela vai querer se manifestar numa doença, por exemplo, nos sintomas. A gente fala, sintoma é isso, né? O sintoma é um deslocamento. Eu tenho uma necessidade emocional que não foi observada, que não foi acolhida, e vem aparecendo o sintoma, né? Então, quando a gente pensa em ansiedade, depressão e outros sintomas tantos aí, são as emoções dizendo, olha para mim, me veja, me escute, por favor. Então, se uma pessoa passou a vida toda guardando as coisas, não falando sobre ela vai se manifestar de outras formas. Isso aí, claro, pode atrapalha, por exemplo, a vida profissional de uma pessoa. Isso atrapalha um relacionamento de uma pessoa, porque as emoções elas não somem, não somem. A gente acha que não fala de emoção ou deixa pra lá, isso não é nada, vai desaparecer, não vai desaparecer. Vai ficar ali até você escutar. E aí, infelizmente, você escuta em situações muito graves, por exemplo, que é uma doença. E você tem algum complemento, alguém pra fazer em relação a isso? Olha a pergunta de novo, porque eu não Ó, lembro. o que acontece na cabeça de um homem que passou a vida inteira engolindo o que sente? Sim. Engolindo sapo. Isso some ou só muda de lugar? Não. É o que o Marcos falou, ele transfere, né, aquilo que não... O Freud fala assim, aquilo que não é falado nunca morre, né? Ele vem das piores formas mais pra frente, né? Então, assim, realmente, a gente vê isso, né? A gente vê isso no processo de terapia, né? Que as pessoas às vezes comentam assim, nossa, cara, do nada eu estourei, do nada eu explodi, sabe? Ou começa pessoas, chega na psicoterapia assim, falando assim, cara, pareceu um monte de mancha no meu corpo, ou assim, cara, eu tava de boa em casa lá e do nada eu desmaiei, sabe? Então, assim, não é só engolir sapo, né, de outras pessoas. Que desse caso é questão de guardar ressentimento, né, raivas. Sim. É a questão também do dia a dia. Ansiedades, medos, né, por estar vivendo, enfim, trabalho, na família, e ele não fala, ele não conversa com ninguém. Ele tenta ser o forte, sabe? Tipo, ficar, não, uma hora vai passar. E isso vai começando a gerar muito cortisol, né? Estresse e tudo mais. Aí do nada vem um estresse. Do nada vem uma ansiedade, vem uma crise de pânico. Uma tristeza. Uma tristeza. Que não sabe de onde vem. O corpo fala, cara, assim, se você não consegue soltar pela fala, não tem alguém pra poder falar sobre isso que tá passando, uma hora vai vir pro corpo, cara. Mas é muitas pessoas que engolem sapo já no trabalho, tende a descontar em pessoas mais próximas. E aí que tá. Isso que é o incrível, né? De quando a gente fica engolindo o sapo, né? Infelizmente, infelizmente. O ser humano, ele é como? Ele só vai transferir suas angústias, suas raivas, geralmente é nas pessoas que estão mais próximas dele e muitas vezes as pessoas que ele ama. Então, o cara tá passando por dificuldade no trabalho e em outros lugares, ele vai e desconta na mulher dele, nos filhos. Por quê? Porque ali é meio que seguro, né? Ele não vai chegar xingando o chefe dele, uma outra pessoa. Mas também tem o caso de pessoas que são mais estouradas, assim, são mais nervosas, que daí vai no trânsito, vai brigar, vai ficar uma discussão por qualquer coisa. Sempre a pessoa tá reativa. E tudo isso são manifestações de uma angústia, de uma dor, de uma coisa não resolvida, de um mal-estar que ele tem por dentro, né? E tem uma diferença, né, entre cura e chorar, né? Porque tem muita gente que acha que só desabafar
já vai melhorar. Uhum. Ajuda de certa forma, né? De certa forma ali você dissipa ali a lágrima e É tudo uma mais. catarse, né? A Mas pessoa buscar um coloca profissional quando o buraco tá mais embaixo é essencial, né? Porque assim, amigo, Uhum. que amigo vai ter a sua É, vivência, vai a ter... diferença do profissional para um amigo é que o amigo, ele primeiro, ele não vai querer ver você mal. Então, ele vai sempre tentar te colocar para cima. E claro, às vezes ele vai vir com falas da experiência de vida dele, né? Das coisas que ele sente, que ele passa, com a moralidade dele, né? Então, às vezes, você vai conversar com o amigo, mesmo ele querendo seu bem, ele vai dar uma visão dele. Sim, E muitas vezes, assim, você percebe, né? Quando a gente tá conversando com as pessoas sempre tá querendo falar delas, né? sim. Então, às vezes, você vai querer desabafar com alguém, né? Você fala, nossa, amigo, mas eu tô pior que você, cara. Em casa tá acontecendo isso, isso. Então, assim, essa é a diferença de ir no profissional da psicologia, ir num psicólogo. E outra coisa, nós, como psicólogos, a gente escuta o que não é dito. Então, às vezes a pessoa chega lá com conflito e tudo mais, a gente tá ouvindo por trás dessa fala dele, né? Por exemplo, você fala do choro. O choro é a catarse, alivia. Mas só que tem o motivo dele ter chegado naquele sofrimento. O sofrimento que chegou na vida dele não foi por acaso. Então, a análise é o quê? A gente entender por que chegou esse sofrimento, por que ele tá como tá agora, por que a vida dele não tá acontecendo do jeito que ele queria. E aí a gente vai trabalhando isso de uma forma analítica, sabe? Não assim, querendo só ver, levantar a pessoa pra cima, né? Que tem pessoa que acha que na terapia Motivação. você vai ser motivacional. Eu vou dar dicas do que fazer, sabe? Fala, não, você é bom, você pode. Não é isso. É uma outra pegada. É entender por quê. Cara, se toda hora, por exemplo, né? É relacionamento, a pessoa fala que tem o dedo podre, aí reclama do namorado, ex-namorado e tudo mais. Mas tá, por que você relaciona com pessoas assim? O que em você tá falando, tá agindo inconscientemente que você vai e se conecta a essas pessoas? Então é isso, né? É muito diferente do que uma conversa com um amigo. É porque normalmente a conversa com o amigo vai ter um viés de confirmação, né? Ainda mais se for amigo, às vezes não vai querer contrariar. Também. E às vezes vai ter os dois lados, né? Sempre você tem razão. Sim. E às vezes o que tá acontecendo, sei lá, uma amiga desabafando com outra amiga falando do relacionamento. Aquilo que acontece no relacionamento dela é só um desdobramento de algo que vem além disso, né? Para além disso. Tipo, no caso, a criança interior. O que você poderia falar pra mim de criança interior que cada pessoa tem, que não é curada, e como ela pode impactar na sua vida adulta? Na verdade, a criança interior vai existir na nossa vida até a gente morrer, né? E essa criança interior, dependendo de como ela viveu nessas primeiras experiências da vida dela, referência com os seus cuidadores, né, com os pais, se colocou nela autoestima ou não, né? Se ela passou por momentos de muito sofrimento, como ela referenciou o que é relação, o que é amor, o que é cuidado. Tudo isso na criança, né, que tem todas as experiências. E aí, quando é criança, só sente, né? Ela não tem a nossa lógica quando a gente é adolescente ou adulto, a nossa interpretação da vida, né? Que consegue entender, meu pai tá assim por causa disso. Não, quando você é criança, você só sente, você não tem entendimento, você não sabe o que é o mundo ainda. E essas experiências marcam muito forte dentro da gente. E aí é isso, essa criança interior, aí as nossas atitudes da adolescência e da vida adulta, elas vêm em decorrência dessas experiências da infância. Então, se essa infância foi turbulenta, a sua vida adulta também vai ser, cara. E aí que tá, você não consegue entender porque tá muito no campo do inconsciente. Então, assim, a análise é voltar para isso daí, é ver o que essa criança passou para tá tendo esses movimentos nesse presente, né? Sim. Então, Marquinhos, o sintoma, né? Na verdade, é um sintoma de algo que aconteceu no passado. No caso, a criança interior. Em que momento, assim, a pessoa ela começa a demonstrar, às vezes numa terapia, que ela tá falando muito, assim, de uma parte mais infantil dela, que você consegue perceber que ela tá... que o que tá pedindo espaço ali mesmo é aquela criança que ela não quis dar espaço. Então, o sintoma, é sempre importante pensar assim, o sintoma foi o recurso que a pessoa conseguiu encontrar para se organizar na vida, para estar na vida. Então, a gente sempre olha para o sintoma sempre nessa perspectiva, né? Sempre a gente tem esse cuidado de mexer com o sintoma porque ela está estruturada, ela se organizou a partir daquilo.
Então, se ela precisou se organizar a partir daquilo, a gente precisou entender por que que ela teve que usar aquela estrutura de organização. O que no ambiente dela não estava, não favorecia ela ser quem ela é, né? A gente fala de um verdadeiro self. Uhum. E a gente vai perceber isso, quando a gente percebe a criança interior, é no comportamento repetitivo que a pessoa tem, e ela reclama de um comportamento, ela sofre com aquele comportamento. Então a gente vai perceber claramente que ali tem alguma coisa que ela não pôde viver, ou que foi sufocada, e que ela precisou encontrar aquele sintoma para se defender, para se proteger. Então a gente sempre observa nisso, a repetição que ocorre na pessoa. Então a pessoa chega um dia, fala de uma coisa, amanhã fala da mesma coisa, e da mesma coisa, e da mesma coisa, você vai perceber que ali está o sintoma. Então, a partir daquilo, você vai perceber assim, do que ela está se defendendo, por que ela não pôde ser ela mesma. E aí você investiga, aí você vai perceber, olha, eu quando criança, eu queria falar alguma coisa para meu pai ou para minha mãe, e eles me sufocavam, não deixavam me expressar, então eu fui me recolhendo, e me recolhendo foi a maneira que eu encontrei para sobreviver àquele ambiente que não era acolhedor. Aí você vai trabalhar essa criança que foi ferida para que ela possa entender que hoje ela adulta pode olhar para essa criança e ressignificar a história, né? Entender que os pais fizeram o que podiam, aquela coisa toda, mas que ela hoje pode ser diferente, ela pode visitar essa criança, acolher essa criança e a partir disso fazer as pazes com a sua história e continuar o caminho sem esse sintoma ou minimizando os efeitos desse sintoma. Aquela frase lá que fala, né? Enquanto você não trouxer o seu inconsciente pro seu consciente, ele vai ficar dirigindo a sua vida e você vai chamar de destino. É sobre isso, É né? sobre isso. Você não tá partindo de uma escolha consciente, você tá partindo de uma escolha através de um sintoma de uma ferida, né? Isso. Tem alguns sintomas que aponta mais que o problema pode ser ou com o pai ou com a mãe? Característico? Ou é relativo? Olha, cara, geralmente a figura do pai é uma figura responsável pela segurança, né? Uma pessoa muito insegura deve ser alguma coisa ligado à figura do pai. A figura da mãe está muito ligada ao aconchego, ao acolhimento, ao amparo. Então, uma pessoa que se sente muito desamparada, uma pessoa que tem uma dependência emocional excessiva de outros, pode ser que seja alguma coisa ligada à mãe, alguma falha ambiental nesse sentido, né? Então existe sim. Mas é claro que isso não é uma regra. A gente tende a olhar nessa perspectiva, mas pode ser o contrário, né? E como eu falei já em outra ocasião, o trauma, a ferida, não é exatamente sobre o que os pais fizeram, é sobre como a criança entendeu aquilo. Às vezes o pai e a mãe tá numa intenção, nada para machucar, só que a criança entendeu né, experimentou aquilo de maneira e aí acaba tendo essa marca que vai para a vida e depois graças a Deus dá para curar, dá para tratar e transformar a realidade. Ô, E- Rei, foi assim. e isso daí que você falou, né, sobre o pai e a mãe, né? Algo que é interessante também da gente colocar, que até o Freud fala assim, né, que para cada época há o seu sintoma. Então, por exemplo, né, quando fala figura masculina e figura feminina, né? Isso aí, figura masculina e figura feminina, tem um contexto cultural e social muito forte também, né? E hoje a gente vê, né, relações homossexuais e tudo mais, que são crianças que são adotadas por isso daí fala, mas e aí? Se são, né, dois biologicamente homem ou biologicamente mulher. Então, assim, tem tudo isso aí, é interessante entender isso também, porque a gente tem que entender o sociocultural também. Porque daí é uma outra realidade, é uma outra psique de uma criança que nasce num contexto assim. Para também entender isso daí. E é até interessante, né, que você pega os livros, tanto do Freud, Jung, essas pessoas, eles vão explicando a complexidade humana, né, do homem e da mulher através das experiências que eles viveram naquela época. Então você vê muitos textos do Freud, bem machista, né, assim, tudo mais. E a gente tem que também estar entendendo isso como psicólogo para saber que hoje é uma outra realidade. É um outro contexto de família, sabe? Então, tem que estar embasado por tudo isso para a gente também poder estar fazendo um bom trabalho, uma boa escuta na clínica, né? Agora, pegando sobre a pessoa que, na vida adulta, ela sempre acontece a mesma coisa, né? Que fala que é destino, Repete. Repetições. repetições. Em que momento a pessoa, um exemplo, ela tá passando por uma situação, tá no terceiro casamento já e passando, tipo assim, a terceira vez pelo mesmo conflito. Quando fala assim que ela tem um ganho ficando ali, o que poderia ser esse ganho?
foi o aprendido, foi o familiar, foi algo que ela viu na infância o pai fazendo com a mãe, e aí ela busca isso na vida adulta? Tô dizendo assim no sentido do relacionamento tóxico. Aham. Qual que é o... Quer falar, Marcos? Falo. Então, quando a gente fala de ganho, significa que mesmo no sofrimento, ele vai ter algum ganho vai existir naquilo, né? Por exemplo, uma pessoa que se coloca como muito deprimida, não estou dizendo que a depressão seja uma coisa que a pessoa causa, né? Ou que ela escolhe, mas em algumas situações, mesmo não escolhendo isso, o ambiente dela pode ajudar ela a permanecer nesse lugar, porque às vezes a pessoa não é ouvida por ninguém, né? E de repente, porque ela está naquela condição, ela começa a ter um pouco mais de cuidado, de atenção das pessoas. E às vezes a pessoa fala, nossa, eu nunca recebi isso, e estando nessa condição eu recebo. Pode ser, não é que isso é exato, mas pode ser que a pessoa fique até naquele lugar. Agora, em questões mais amplas, assim, de repetição, é porque é familiar. O ganho é porque eu não preciso me esforçar pro novo. Eu fico naquilo que eu já sei como funciona. Então, isso é um ganho, que ela não precisa gastar energia para mudar. Ela fica naquilo que é familiar. E aí entra, né, na parte da Isso que eu neurociência, ia né? falar. Entra a questão das conexões neurais, né? Da sinapse e tudo mais. Tudo isso essas conexões de relacionamento vai vindo desde novinho, né? Então, ou seja, o cérebro ele não consegue entender o que é certo e moral ou imoral, assim, né, na parte nossa neurológica. Isso aí a gente vai aprendendo com o contexto cultural e social e moral, né, da igreja, tudo coloca o que é certo, o que é errado, enfim. E aí a gente nasce numa família que, por exemplo, é tóxica. Aí você vai aprendendo aquilo ali, você vai sentindo aquelas coisas e você vai criando conexões neurais através daquilo que você está vivendo. Então, todas as coisas que vai acontecendo, no seu corpo já tem respostas, já vai criando conexão. Tem os caminhos, Já né? tem os caminhos, isso. E aí você vai chegando na vida adulta, isso aí, o cérebro, ele quer preservar energia. Ele não quer ficar criando mais conexões, ele quer manter o que já tem. Então, daí na hora que ele chega num relacionamento e começa essas coisas parecer com que já tá tudo aqui armadinho aqui dentro dos seus neurônios, ele vai se familiarizar. Então ele vai tender para ir para lá. Porque para ele sair dessa repetição, ele precisa criar novas conexões. E a gente cria novas conexões como? Entendendo a gente mesmo, saindo das negações. Então, e para criar novas conexões é um tempo. Por isso que a cura terapêutica leva um tempo. Às vezes as pessoas falam, pô, tô fazendo terapia faz 1 ano, 2. Porque essas conexões não é do dia pra noite que acontecem. Porque você tem que ter uma aceitação, né, de você. Sim. Às vezes você tem que, a parte comportamental mesmo, Sobretudo. Fazer movimentos diferentes, fazer repetição diferente para algo mudar. Caminhos, e aí, ó, um exemplo bem besta, mas que o pessoal vai entender. Eu quero ficar forte. Aí mas o único horário que dá para mim ir na academia é 6 horas da manhã. Aí o tempo tá frio pra caramba. Aí você tá dormindo lá, seu corpo não tá... O cérebro, tudo não tá precisando de energia. Aí lá dentro de você, no seu pensamento, fala, pô, cara, eu quero ficar forte, eu tenho que malhar pra ficar forte. Só que aí o seu cérebro fala, cara, mas ó, tá aqui de boa, tá quentinho aqui, você não precisa sair. Aí vem a autossabotagem. Ah, não, deixa quieto então, eu vou outro dia, e nisso vai indo, não vai. Por quê? Porque pra você querer ficar com o corpo que você quer, você vai ter que sair dessa zona de conforto, sair de sua cama. Você entendeu? Ou seja, você vai ter que desprender energia. Isso é uma forma bem literal, mas tudo que a gente aprende, tudo que a gente quer fazer de novo na nossa vida, são conexões neurais. Então, assim, pra mudar, cara, sair do vitimismo e viver experiência, enfrentamento. É a constância, né? Isso. Por isso que eu falo que tudo é o processo, né? E você tem que viver o processo. Porque, assim, as conexões neurais, ela só vai mudar os caminhos neurais se você repetir o mesmo comportamento, Isso, certo? E aí, por isso que falo, né? Se você for ir na academia por motivação, ou você fazer algum projeto buscando só o resultado, você vai desanimar rápido. Porque você tem que curtir o processo, né? Que é aquele processo ali de você, da constância, diária e tudo mais. É igual o exemplo que você deu do quando a gente tá fazendo uma série dos neurônios lá, que quando a gente começa uma série nova, essas conexões também, que tá ligada a tudo, no começo vem dor, né? Porque ele entende que tá machucando, né? Tá acontecendo alguma coisa diferente.
até o neurônio começar a se adaptar a isso, entender que aquilo ali é uma repetição, e aí ele começa a estabilizar, Isso. né? Costuma, né? Costuma, e aí começa a criar massa muscular, tipo isso, O né? primeiro processo é inflamatório. É, então. Depois começa a hipertrofia, Aham. porque nesse primeiro momento ele tá tentando só se adaptar. É. Por mais que você treine há muito tempo. Ficou 2 meses treinando um exercício. Aí você muda o exercício, você pode ter treinado há 4 meses atrás, mas ele vai ter um processo de adaptação. Então, por isso que quando você troca de ficha, aquelas 2 primeiras semanas, alguns primeiros dias dói. Dói, né? Aham. Porque aquele é um processo inflamatório. Por isso que você ficar trocando exercício sempre, você não tem hipertrofia. Você tem resultado, você, condicionamento físico, você gasta energia, beleza, caloria. Mas para quem tá buscando hipertrofia, você tem que ter uma constância no músculo pra ele entender. Porque, se eu não me engano, é depois de 14 dias que aí ele sai do processo inflamatório para aí sim começar o processo de hipertrofia. E quer trocar de Então, os neurônios, né? Começando a fazer as novas conexões, né? no caminho. Então, Marquinhos, falando sobre ganho, eu vi um negócio bem interessante. Robin, você pode falar, se estiver falando alguma merda Groselha. sobre o ganho, né? Ah, ter ganho, não sei o quê. Eu tava indo falar que, tipo assim, um exemplo, você, no momento da sua vida, você passou por muito momento de estresse. Então, assim, aí o estresse gera muito excesso de dopamina ou crash de dopamina, né? Aí seguido de cortisol. Sim. E seguido de endorfina. Então, querendo ou não, a própria endorfina, ela alivia. Então, tem pessoas que ela acostuma, ela tá viciada No sofrimento. no sofrimento. Isso. Devido a essa sequência química Sim, que ela se coloca. É o vício na química que produz, né? O sofrimento também. A gente fala de gozo, né, Robson? Né? A gente fala assim, que a pessoa ela tem um gozo. Gozo não significa necessariamente uma alegria. A gente fala de Sim. gozo como se fosse um prazer. Sim. O gozo é uma satisfação. A pessoa tem satisfação no sofrimento. Mas esse aí é patológico, né? Chega a ser um nível patológico, né? Que a pessoa passa por tanto tempo vivendo no nível de estresse, Sim. que aquilo vira, Sim, né? sim, sim. Ela Vira uma conexão neural e ela familiariza com aquilo. E ela fica só no ataque e fuga, né? No sistema parasimpático, né? Sim. Cortisol, corrente sanguínea. E o que realmente acontece no cérebro de uma pessoa ansiosa? Dá pra explicar de um jeito que alguém em casa pode entender? Qual que é a... Ansiosa? Ó, tem uma que é bem interessante. É a questão da amígdala, né? Que a gente Isso. tem no cérebro. Por exemplo, vamos voltar para a infância de novo. Sim. Você nasce numa família que tem muito conflito. Certo. Um dia tá de boa, daí no outro dia é discussão, é briga, sabe? Fica essa inconstância. Coerência. O que acontece? Ou assim, né? Você tá lá com seu pai, de boa, daqui a pouco seu pai vai e briga com você do nada, sem você ter feito nada. Aí você vai... Aquilo ali. O que vai acontecendo? A amígdala nossa, ela é tipo um sensor de captar perigo, captar coisas que podem vir a acontecer com a gente. Sim. E quando você é criancinha, você não tem entendimento do que é perigoso e o que não é perigoso. Mas assim, a gente sabe que a gente assusta e tudo mais, né? Então, essa amígdala nossa, quando a gente vai passando por muitos momentos de susto, de medo, de uma hora tá de boa, outra hora não tá, ela vai ficando hiperativada. Entendeu? Ela vai ficando hiperativada. Então, você vai crescendo assim. Aí a criança, por ela viver no mundo da fantasia, ela consegue meio que deixar no inconsciente, sabe? Mesmo com o terror na casa dela, ela ainda consegue, claro que não todas, tem umas que começam a vir sintomas desde novinho, por causa dependendo do conflito que é com a família. Mas ela vai vivendo. Aí vai chegando na adolescência e tudo mais, essa amígdala, ela ainda continua hiperativada. Então, qualquer coisinha que acontece na vida dela, vem aquele sentimento de catástrofe, sabe? De perigo. Por quê? Porque essa amígdala está hiperativada. Entendeu? Então, assim, sair desse lugar é um processo da vida inteira, cara. De muita análise mesmo, para você perceber que a vida não é totalmente um caos. Que você fazer um negócio novo não vai ser a morte para você. Você quiser, sei lá, falar em público, alguma coisa assim, não é o fim. Sim. Ou querer ter uma escolha, né? Fazer algum movimento. Que, cara, você vê que as ansiedades, quando a pessoa fala do que tem ansiedade, são coisas assim... Para uma pessoa que não tem tanta ansiedade, vê que é muito fútil. Mas para ela, é aquilo, tá hiperativado. Então, não é que a pessoa vira ansiosa agora. Isso aqui é o decorrer da história dela. Por isso, daí tem pessoas que falam assim, nossa, mas por que a psicanálise, né? Resgata essa infância. É por causa disso tudo, cara. Porque a gente é consequência de tudo da nossa história. A gente não, as coisas não acontecem a partir do agora, né?
Então é isso, na parte mesmo do cérebro, é essa amígdala que fica hiperativada, que aí quando... O sistema límbico, né? É isso, aí na hora que agora, na vida assim, no presente, começa a acontecer algumas coisinhas com você, já sobe Ativa essa ali. tensão toda. Ela não Isso consegue. que é interessante quando a pessoa tem esse quadro, ele entrar com um tratamento com Com certeza. com medicamento, para o medicamento dar uma sustentação, uma segurada, e aí acompanhado de psicoterapia, porque aí o medicamento vai dar uma controlada nessa questão química e a psicoterapia vai ajudando a pessoa a enfrentar a vida, a olhar a vida de maneira diferente para criar novas conexões neurais. E aí, claro que ó, com o tempo ela pode sair desse lugar do medicamento e ela vai já ter uma forma diferente de ver a vida, né? De enfrentar as questões e já não mais com aquele trauma da amígdala superativada, hiperativada. Então é muito importante destacar isso, né? A importância do medicamento quando a pessoa se encontra nesse quadro de ansiedade extrema ou de tristeza. E essa amígdala, ela quando tá superativada, se é uma pessoa que tem muito estímulo de dopamina, por isso que dá mais ansiedade ainda. Sim, com Ah, certeza. prazeres imediatos, Aham. sem esforço, né? Tela. E para uma pessoa ansiosa ver. Eu tava vendo que é um dado muito interessante, né? Que a dopamina, na nossa evolução, quando o homem caçava, ele usava dopamina para caçar, para se esconder, para fugir. Então, assim, ele tinha que ter um esforço, porque a dopamina é o movimento, né? É o que dá o estímulo Que dá para o fazer estímulo uma pra fazer a coisa. Aham. E agora, hoje em dia, é um dado interessante. Você consegue ter a dopamina deitado. Sim, vendo Deitado, videozinhos. comendo açúcar, né? Então, assim... E aí isso aí estimula mais, deixa mais hiperativada as Cara, a amígdalas. tela hoje em dia tá arregaçando as pessoas aí, cara. Porque você fica muito tempo consumindo, né, a rede social, você pode ver, prejudica o sono, a pessoa não consegue ficar mais de boa. Pra você ter uma ideia, hoje em dia, as pessoas não conseguem nem ver filme. Começa a ver o filme, passa 20 minutinhos do filme, já pega o celular de novo pra... Sabe? O que é isso? É esse impulso, excesso, né? essa compulsão. Essa que busca vai tirando. por dopamina, né? Aí, Marquinhos, voltando agora pra parte religiosa, que fala, né, que quando você busca esse externo, normalmente o estímulo para dopamina barata, vamos dizer assim, dopamina fácil, nada te preenche. Então, assim, você vai ter pico, né, de dopamina, e aí você vai ter o vale. Só que nunca volta para os níveis basais, volta pro suprafisiológico ali. E aí você gera mais estímulo, né? Tipo assim, que você quer mais daquela coisa ainda. E aí isso aumenta mais sua ansiedade ainda. E aí, se a ansiedade em excesso, vai cortisol, e aí vira esse ciclo, né? Esse ciclo vicioso. E aí, quando você busca a espiritualidade, né? Quando você tem ali alguém interno, Deus, ali onde você se conecta, e você busca esse preenchimento dentro, né? Você busca esse preenchimento dentro, porque dentro você vai continuar ainda tendo dopamina, mas de forma estável, né? Então você consegue, de certa forma, viver mais em paz, né? Que fala que é a paz de Cristo, né? E então, assim, será que é isso que nesse momento tá tendo tanta busca pela parte religiosa? A gente está vivendo, como é que a gente fala, né? O excesso de acesso, né? Então a gente está acessando muita coisa o tempo todo. Os nossos sentidos, eles captam o mundo externo, a gente é criado para captar o mundo externo, mas o mundo interno a gente não dá muita importância, a vida interior a gente não dá muita importância para isso. E eu acredito que é isso, né? Acho que é esse esgotamento que está existindo na sociedade, esse cansaço todo, as pessoas sem sentido para a vida, o vazio da existência, porque eu consumo, é tudo que vem eu consumo, né? O excesso para ser consumido e consumido. Chega uma hora que a pessoa ela entra num vazio, né? E esse vazio é um indicativo de que você não está vivendo a vida que pode ser vivida, ou não está vivendo o equilíbrio da existência, porque a existência é mundo externo, mas também é mundo interno. Só que a gente está numa sociedade que está mais inclinada para a vida externa, né? Para os estímulos que se apresentam, para tudo que se propõe, consumo, entretenimento, tudo isso está acontecendo e acontecendo muito fortemente. E eu vou até dizer algo aqui, até as religiões mesmo, as religiões elas estão, né, eu vejo algumas igrejas, tanto católicas como evangélicas, que elas estão indo na mesma linha para gerar dopamina. Então não se alimentam, não se
Não cria ambientes para a vida interior nas igrejas também. Não tem conexão, né? Não, Intimidade. você vai ali, são verdade. as músicas, são músicas sempre emocionais para fora, aquele sentimento, a sensação, o prazer do louvor, que é importante, tudo isso tem o seu lugar, mas e a vida interior? Sim. Não é estimulada, não é apresentada, porque também se apresenta a vida interior numa igreja, as pessoas não querem. As pessoas querem aquilo do sentir, da Isso, emoção. Então, até as igrejas Prazer que imediato, seriam um caminho para essa vida interior, tem sido muitas vezes um instrumento para continuar alimentando aquilo que as pessoas querem, que são as sensações, né, É o efeito momentâneas. placebo, né? Porque a pessoa ali, ela vai ali, daí ela passa aquele momento, Sente, sente, tudo sai dali. Passou um dia, já volta, né? Então é essa pergunta que eu vou fazer pra você, ó. Tem gente que reza, tem fé, mas mesmo assim vive ansioso. Fé e ansiedade pode morar na mesma pessoa? Aí que eu acho que tem um ponto, Marquinhos. Acho que eu tenho um ponto. É corpo, mente e espírito, né? Essa tríade aí. Se a pessoa, ela busca a espiritualidade, mas ela não se conhece, ela não tem aquela conexão, porque somos seres individuais, né? E cada um teve a sua vida, a sua infância, os seus conflitos. Eu acho assim que a conexão com o pai, que tá no secreto, né? Que você é quando realmente você dá esse espaço, né, para ele emergir, que é quando você tenta se entender. Aí sim, porque eu percebo assim que essas pessoas que têm fé, que rezam e tudo mais e mantêm ansioso, estão procurando pro lado de fora. Do lado de fora. Então, a gente conversava com o meu filho, o André, e explicando para ele, conversando com ele sobre como que é a questão do corpo, alma e espírito, né? Então, nós não temos corpo, nós não temos alma, nós não temos espírito, nós somos tudo Somos, isso, tudo aham. tá interligado. Mas eu falava assim que o que é o espírito? O espírito é a consciência, né? Então, assim, quando fala de alma, alma a gente tá falando de afeto, sentimento, emoções, tudo isso é alma. Que é a psique, né? O corpo, que é o soma, é onde a gente se manifesta, que a gente interage, que a gente é identificado, que a gente identifica é no soma, na expressão o corpo é a expressão do que nós somos, enfim. E que é um instrumento também e o templo para manter essa Isso, espírito e alma viva, né? viva, né? Agora, a dimensão espiritual do ser humano é a dimensão da consciência. Então, e para entrar na dimensão da consciência, você tem que silenciar. Se você não silencia, se você não aquieta, você não acessa a consciência. E a consciência é esse acesso onde o seu espírito se conecta com o Espírito de Deus. Né? E aí, quando você passa por um conhecimento das suas emoções, dos seus afetos, do seu corpo, você percebe seu corpo cansado, você percebe... A dimensão espiritual ela vai penetrando, né, como se fosse o secreto, ela penetra vamos dizer assim, né? O portal por onde você se conecta com Deus é a consciência. Dessa consciência, você vai compreendendo cada vez mais por que você sente o que você sente, por que o seu corpo manifesta um cansaço aqui, uma dor ali. Então, quando você começa a tomar essa consciência e mergulhar dentro de si, estar presente, aí você entra. Aí é o Deus agindo em você. Né? Se não passar por isso. Porque assim, tem o lance da permissão, né, Marquinhos? Muitas pessoas não conseguem, assim, liberar perdão, né? Carrega dentro dela aquele rancor, aquela raiva. E sem liberar isso, como que a pessoa vai conseguir, assim, ter o contato mesmo ali com... Não consegue. Se ela Não tá consegue. presa nesses... Ixi. E é só através de um set terapêutico Por causa. para você identificar isso Porque aí, né? o SET, assim, a psicoterapia, a gente vai trabalhar as emoções, vai trabalhar o corpo, para entender tudo que está acontecendo, mas é a consciência que vai transformar a nossa vida. Marquinhos, pode. Você tá louco pra falar, né? Nossa senhora. Não, isso que o Marco tá falando é muito interessante, cara. E nossa, é exatamente tudo que ele falou. É isso mesmo. E quando a gente fala, né, de religião, né, cara? Dessa consciência de estar nesse estado. Você vê muita gente que tá em religiões que, cara, Não tem. ela só fica... Ela só é bondosa, amorosa e genuína quando tá no seu núcleo ali. Quando tá com o pessoal da igreja dele. E... Na sua bolha. Na sua bolha. Cara, é incrível. Daí você vai conversar com pessoas assim que tá
a fala da pessoa tá extremamente rancorosa, invejosa, sabe? Tudo que vai contra o que religiões pregam, sabe? Que Jesus pregava. Então, assim, por isso que é diferente mesmo, cara. Fator religioso e psíquico, sabe? Porque aí que tá, cara. Muitas vezes, né? Cada um consegue alcançar a verdade que consegue suportar. E às vezes a pessoa, ela vai numa religião e tudo mais, e ali abastece ela ali, ela consegue sentir bem e tudo mais. Só que tem questões mais profundas que se ela não volta pra ela pra entender, ela mesmo indo na igreja todo domingo vai ser ansiosa pra caramba, vai ser ressentida. Cara, tem gente que é grande na igreja e tem um ressentimento fudido, sim. não perdoa tal pessoa. Sim. A gente sabe que tem coisas que é muito foda mesmo perdoar, sabe? Mas, cara, eu não consigo compreender como é que num lugar que prega amor pra caramba, a pessoa sai dali e começa a ter ainda suas divisões, sabe? Ficar olhando ressentimento pra algumas pessoas, não perdoar tais pessoas, não bate. E por que não bate? Porque, cara, Desconhece. tem que entrar na parte do conhecimento, da consciência, essa conexão da consciência de Deus com a sua consciência, que é só no silêncio. Por isso que meditação ajuda pra caramba, Isso que eu ia mindfulness, sabe? Contato com o corpo, sabe? Porque, Sim. meu, quem tem TDAH sabe. Vai orar, você tá rezando lá, né? Você tá rezando lá na sua mente e você fala, Deus, como é que é? Abençoe meus pecados.